pessoas não conseguem ser felizes, elas vivem descontentes. Este é o estudo de número 758 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. A insatisfação é considerado um grande problema dentro do ser humano e precisa ser combatida. Vamos ao nosso tema: insatisfação, um mal a ser combatido dentro da alma. O nosso texto base está em Judas, versículo 16, na versão Bíblia Vida diz assim: esses homens são exploradores constantes, eternos, insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. A insatisfação, ela é um desgosto, é uma contrariedade, é um desprazer, um dissabor, é um desagrado, é um descontentamento. Provérbios capítulo 27, verso 20 diz assim: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, a insatisfação é o oposto de contentamento. Ela é considerada por muitos como um dos piores sentimentos, pois a pessoa não se contenta com nada ou com ninguém por muito tempo. Ela vive sempre buscando obter algo para se sentir feliz, e é uma felicidade momentânea, uma felicidade que não dura muito tempo, e essa pessoa, ela se queixa o tempo todo. O profeta Jeremias ensina que o motivo real da queixa do homem, sabe qual é? É o pecado. Lamentações, capítulo 3, verso 39, porque pois se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados, porque o pecado tem consequência e toda consequência traz dissabores. Quando Deus ele criou o homem, ele colocou o homem no jardim do Éden e Deus deu uma ordem ao homem. Vamos conferir em Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem foi colocado lá no jardim do Éden, e lá ele tinha tudo para ser satisfeito, mas foi justamente através do olhar do ser humano que a serpente usou de estratégia para seduzir a mulher. Gênesis capítulo 3, verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A Eva, ela não se importou com a ordem que Deus tinha dado, e ela olhou para aquela árvore, ela desejou, ela teve o desejo de ter o que ela não tinha, de ser quem ela não era, e ela viu a árvore. Não deveria ter sido a primeira vez que ela tinha visto aquela árvore, mas naquele momento a fruta se tornou agradável, se tornou desejável para ela alcançar o que ela não tinha antes, que era o conhecimento. E tanto Adão como Eva foram infiéis a Deus. Eles desobedeceram a ordem de Deus. A serpente, ela gerou em Eva o desejo dela ter o que ela não tinha. Mas para isto foi necessário Eva e Adão desobedecerem ao Criador. A sedutora serpente, olha que interessante, disse que o motivo da proibição de Deus era para que não fossem iguais a ele. Gênesis capítulo 3, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E criou o desejo nela e ela comeu. Olha para você ver.
enganadora. A serpente, aquela sedutora, soube seduzir a mulher. Tiago nos ensina, nos adverte quanto aos desejos que nos afastam de Deus. Tiago capítulo 1, verso 14 e verso 15, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Adão e Eva foram separados de Deus. O profeta Jeremias, ele nos ensina que devemos esquadrinhar os nossos caminhos, ou seja, devemos estar atentos aos nossos desejos, aos desejos do nosso coração, devemos estar atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, enfim, devemos estar esquadrinhando, examinando minuciosamente tudo aquilo que se passa dentro de nós. Lamentações capítulo 3, verso 40, esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Quando eu estou esquadrinhando, eu estou fazendo o quê? Esmiuçando, examinando profundamente, minuciosamente. Eu estou procurando algo em todos os cantos e lugares, palmo a palmo. Eu estou sendo muito cuidadosa. E é assim que nós temos que ser. A insatisfação, ela traz inquietação ao ser humano, e o salmista, ele pede para o Senhor o examinar. Vamos conferir no Salmo 139, verso 23, que diz: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Examinar também é esquadrinhar, é efetuar uma observação ou uma investigação minuciosa, é sondar, é submeter a exame, é estudar. É algo que nós precisamos estar constantemente fazendo, pedir ao Senhor, nos sonda, Senhor. Senhor, veja se tem algo em nós que não te agrada, que te entristece, que te aborrece. Nos ensina a andarmos no caminho correto. E a Bíblia, ela nos mostra vários exemplos de pessoas insatisfeitas. Vamos ver alguns, começando por Labão. Labão era o pai de Raquel e de Leia, e Labão explorou o genro dele, a Jacó, por 20 anos. Quando Jacó foi embora, Labão o perseguiu até o alcançar, e Jacó ficou bravo com ele. Gênesis capítulo 31, verso 41 e verso 42. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servir por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Labão queria sempre mais e mais de Jacó. Ele explorava Jacó porque Labão era insatisfeito. Você lembra do rei Acabe? A Bíblia nos mostra que já tinha 3 anos que não tinha guerra entre Israel e o rei da Síria. Acabe tranquilamente estava insatisfeito porque ele tinha perdido Ramote de Gileade para o rei da Síria, e ele foi fazer guerra contra a Síria, mesmo o Senhor advertindo a ele, avisando que ele morreria na batalha. Ele preferiu crer nos profetas dele e não no aviso de Deus através do profeta Micaías. 1 Reis capítulo 22, verso 3 e verso 17, que diz: e o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor.
torne cada um em paz para a sua casa, ao invés do rei Acabe ouvir e temer pela vida dele mesmo. Ele estava tão insatisfeito por não ter mais a Ramote de Gileade que ele não se importou nem com a própria vida, nem com a advertência de Deus a respeito disso. É impressionante como a pessoa insatisfeita, ela ignora os perigos e as advertências de Deus. E Acabe perdeu a vida nessa batalha. E Ramote de Gileade continuou com o rei da Síria. E Amã? Você se lembra de Amã? Este era o homem que o rei Assuero engrandeceu e todos se prostravam diante dele, menos Mardoqueu. Amã, ele propôs no coração dele de destruir Mardoqueu e todo o povo judeu. Olha o que ele disse, pois somente assim ele estaria satisfeito. Esther, no capítulo 5, verso 11 ao verso 13, e contou-lhes a Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, tão pouco a rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. E Amã, ele teve um triste fim, pois Deus, ele cuida dos seus. Amã foi morto da forma que ele desejou matar a Mardoqueu. Você observou, por exemplo, Amã, ele tinha tudo, ele tinha reconhecimento, ele tinha uma grande família, ele tinha riquezas, mas para ele ser feliz era ver Mardoqueu e o povo judeu morto. Quantas pessoas perdem de ser felizes porque colocam algo e muitas vezes inatingível como meta, como objetivo para ser feliz. A insatisfação, sabe o que ela faz? Ela gera revolta dentro do homem, ela gera rebelião. Vamos nos lembrar de Coré, por exemplo. Ele era levita, ele tinha a oportunidade de servir ao Senhor, mas ele queria mais. Números capítulo 16, verso 8 ao verso 10, olha o que Moisés fala. Disse mais Moisés a Coré, ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é, que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos e o filho de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Olha a meta de Coré, olha a ambição de Coré, a insatisfação de Coré levou ele a se rebelar contra Moisés, e com ele também veio Datã, veio Abirão e veio 250 príncipes de Israel, homens importantes de posição, e todos morreram. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada de rebeldia, Deus não se agrada de revolta, Deus não se agrada de contendas. Andar com pessoas insatisfeitas podem nos contaminar também, assim como aconteceu com Coré, que contaminou Datã e Abirão. Não poderia também deixar de citar o profeta Jonas, não é verdade? O profeta que Deus mandou ir para Nínive, ele desobedeceu, ele fugiu para Tarsis. Deus foi generoso, foi misericordioso com ele, Deus deu outra oportunidade para ele. Deus livrou Jonas da morte quando ele estava dentro da barriga do grande peixe. Lá ele clamou por misericórdia e Deus foi misericordioso com ele. Jonas capítulo 2, verso 6 e verso 7, e descia até aos fundamentos dos montes, a terra
me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Lá na barriga do grande peixe, Jonas se arrependeu. Jonas orou ao Senhor, ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus, ele clamou ao Senhor, Deus ouviu. Deus deu ordem ao peixe e o peixe vomitou a Jonas. Jonas, ao pregar em Nínive, o povo ouviu e se arrependeu e Deus não destruiu aquela cidade. Jonas ficou insatisfeito, ele ficou infeliz porque Deus não tinha destruído os ninivitas e ele queria morrer. Jonas capítulo 4, verso 1 e verso 3, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E olha o que ele falou: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Deus tinha sido misericordioso com Jonas e Jonas não queria ser misericordioso com os moradores de Nínive. Jonas foi misericordioso com uma aboboreira que cresceu num dia e morreu no outro devido ao verme que Deus enviou para comer aquela aboboreira. Foi uma estratégia pedagógica de Deus, mas Jonas, ele ficou, além de irado, ele ficou revoltado com Deus. Vamos ver? Jonas capítulo 4, verso 9, que diz: então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. A insatisfação, ela traz revolta no coração do ser humano. Deus, através de Jonas, nos ensina, nos mostra que a insatisfação, ela gera revolta, ela gera rebeldia, ela gera desobediência, ela gera ira, gera tristeza. E Deus não cedeu ao capricho de Jonas, não. Deus poupou o povo de Nínive, aquele povo que se arrependeu. Deus teve compaixão daquele povo que se arrependeu. Quantas pessoas, elas tentam persuadir a Deus através da revolta, através da rebelião, mas Deus, ele não tem filhos mimados. E a insatisfação, ela faz mal ao coração, ela faz mal à alma, ela faz mal àquelas pessoas que convivem também com as outras, ela afasta a pessoa de Deus, porque ao invés da pessoa buscar a Deus em primeiro lugar, porque Deus fala que as demais coisas Deus acrescenta, elas vão buscar se satisfazer em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus nos ensina, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque o Senhor sabe do que nós precisamos, o Senhor sabe o que nos fará bem, mas também o Senhor sabe o que não nos fará bem. A insatisfação traz um desgaste muito grande ao ser humano, mas quem tem a satisfação na leitura da palavra, na meditação na palavra, esta pessoa, ela é feliz. Salmo número 1, verso 2 diz assim, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Que nós possamos pedir ao Senhor, assim como o salmista, para o Senhor nos sondar, nos examinar, para o Senhor nos provar e ver se tem algo dentro de nós que não agrada a Ele, algo que nos torna cada dia mais e mais insatisfeito. No Salmo 139, verso 23 e verso 24 diz assim, sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me
pelo caminho da vida eterna. Eu vou concluir com o exemplo de um homem que a Bíblia fala que passou por muito sofrimento, mas era um homem satisfeito. Esse é o apóstolo Paulo. Que nós possamos, assim como Paulo, estar em todos os momentos da nossa vida satisfeito. E a satisfação de Paulo era que ele possuía dentro dele o maior tesouro, e este era verdadeiramente o que pode satisfazer, assim como satisfez a Paulo, é o que pode satisfazer o homem. Nós temos o Senhor, nós temos a graça do Senhor que nos basta, nós temos a alegria do Senhor em nós, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva. Que o nosso bondoso, maravilhoso, que o Cristo que satisfaz a alma do homem possa estar contigo, possa te abençoar. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.